Fala pessoal, aqui é o canal da Ninja Custom Cars. Hoje eu vou ensinar a fazer um intake para o seu filtro esportivo gastando quase nada, beleza? Vamos lá! Ninja! Você abrindo o motor do carro, você vai ver uma caixa parecida com essa. Ele muda um pouco, né, de EX para LX e para outros carros, mas basicamente a mesma coisa. Dentro dessa caixa aqui fica o filtro original, geralmente é quadrado. A captação do ar vem para dentro dessa caixa, passa pelo filtro, vem por essa mangueira e entra na TBI. A TBI é aquela que eu ensinei que é responsável, quando você acelera, ela abre e deixa passar o ar. Vamos começar a retirar. Então, vão ter uns parafusos, cada carro é um carro. Retirou o parafuso. Tira essa caixa original. Percebam no meu carro como tá o take original. Tá rasgado. Então ele deixa passar ar falso, ele não faz todo o processo de limpeza do ar pelo filtro. Aproveitando que o meu tá rasgado, eu vou fazer um esportivo. Basicamente aqui tá a TBI, a gente vai ter que fazer alguma estrutura que ele saia daqui e capte o ar aqui. Quanto mais longe do motor, melhor, porque você tem que captar ar frio. Se você coloca o filtro muito perto aqui, aqui já tem muita gente que diz que já não funciona. Mas, quanto mais longe do motor, melhor. A gente vai ter que calcular uma estrutura vindo daqui da TBI e vindo o mais longe possível. Existem vários nomes para isso, tá? O short run geralmente é um mais curto. O CAI, que é o Cold Air Intake, ele geralmente você capta lá para baixo, um lugar frio de verdade, tá? E muitos chamam de intake. Então, para não ter confusão, eu vou chamar de intake. Então, nós vamos criar um intake de ar. Observando aqui, nós temos uma mangueirinha que entra, que se você acompanhar ela, é o respiro da tampa de válvula, tá? Ela é o respiro aqui onde ficam as válvulas, retornam aqui para o intake. Ele suga de novo e queima esse óleo. O problema disso, você acaba sujando essa TBI, o seu intake por dentro. Você tem algumas opções. Você pode pôr um filtrinho aqui, você pode jogar para o chão, ou você pode fazer um catch tank, que é um acumulador desse respiro de óleo, que depois você drena e tira, que você faz uma captação, tá? Então fica essas opções para você, mas eu sempre indico, tenta jogar ele de volta para algum outro lugar. Então vamos começar com isso, vamos retirar essa mangueira e ela está solta. Reparando aqui, existe um sensor. Esse aqui é o sensor de temperatura do ar. Ele faz a leitura da temperatura que o ar está entrando para depois mandar lá para a central para ela fazer todas as correções. No caso dos 92 a 95, e muda de modelo para B, para D, tá? Você pode ver que esse sensor está aqui, ou está aqui na frente, ou está ali atrás do coletor. Então, caso o seu esteja aqui atrás da cara, você não precisa se preocupar. Caso o seu esteja aqui, nós vamos ter que fazer uma adaptaçãozinha. Então, com muito cuidado, a gente despluga o chicote dele e deixa de lado, tá? Então, nós vamos ver o sensor aqui. Cada carro é um carro, mas a abraçadeira original tem uma Phillips. Abre ela e puxa. Olha o estado que estava desse carro. Aqui era o retorno de óleo, já foi colocado cola, quebrado. Então, ou seja, o filtro que estava aqui não adiantava de nada. E aqui nós temos o sensor de temperatura. Olha o sensorzinho aqui por dentro, ó. Ele que mede a temperatura do ar. Então, a gente retira e guarda o sensor. Bom, você já aproveita e faz uma limpeza dentro da sua TBI. Por causa desse óleo, geralmente ela está melada, ele acaba entupindo alguns sensores, como o do MAP aqui. Então já faz uma limpeza, já aproveita. A estrutura do intake que a gente vai fabricar, vão utilizar 3 peças. Um mangote que faça uma curva de 45 graus aqui. Um tubo. Antigamente meu carro ele tinha essa seção entre o filtro e a TBI de metal, de ferro. Mas o que acontece? A gente tem que diminuir a temperatura do ar que vem do filtro para lá. Então, imagina como não ficava esse intake de ferro dentro do cofre, pelando
todo esse ar quente vai para dentro do motor. Quanto mais frio o ar, melhor é o motor. Mais potência a gente tem, menos potência a gente perde. Então, estudando bastante os materiais em conta que a gente pode fazer, cano de esgoto Tigre ou Amanco, ele custa na faixa de R$30, 3 metros, ou seja, praticamente de graça para fazer um. Ele tem uma espessura grossa e já fiz teste no meu carro, eu posso andar durante 2 horas, você pode pôr a mão nele que ele está frio ainda, então ele não absorve o calor e não passa o calor para dentro e muito menos derrete, tá? Então vamos começar a fazer. Para fazer a curva de 45 graus que vai juntar a TBI com o filtro, né, com o cano que vai para o filtro, nós vamos adquirir um mangote 45 graus. Então esse mangote vai ser colocado na TBI e do mangote vai até o filtro. Mas como escolher qual mangote nós vamos usar? Tudo isso vai depender do tamanho do seu filtro. Então, antes de comprar o mangote e o cano, você vai pegar o seu filtro. Então você primeiro compra um filtro que você queira e você vai medir essa boca aqui. No caso essa aqui, percebam, tem 3 polegadas. É a partir dessa medida que nós vamos escolher as peças. Primeiramente, mediu 3 polegadas. Então, você vai comprar um cano de 3 polegadas. Na loja de material de construção, você leva o seu filtro e testa no cano. Pega o cano de 3 polegadas. Ó que maravilha, ó. Colocado o cano. Perfeito. Ele é muito firme. Olha, não dá nem para amassar. E muito barato. Sabendo que nosso cano tem 3 polegadas e a TBI dos Hondas tem 2,5 polegadas, então 2 polegadas e meia. Então, no caso que meu filtro é de 3, eu comprei um mangote de 3 polegadas com redução para 2,5. Veja como ele é menor e vai para o maior, tá? Isso aqui você encontra no Mercado Livre, Metal Horse, SPA, todos têm esses mangotes. Caso o seu filtro seja de 2,5 polegadas a medida, você vai pegar um tubo de 2,5 polegadas e um mangote de 2,5 polegadas com 2,5 polegadas, mas sempre com 45 graus por causa dessa curva que ele tem que fazer. Tá vendo? Ele tem que fazer uma curva de 45 graus. Agora, nós vamos medir quanto nós vamos ter que cortar de tubo até o filtro. A gente sempre corta a mais do que a menos, tá? Porque a menos não tem jeito. Mede quanto ele entrou. Então entrou 3 centímetros. Então a gente mais ou menos simula aqui quanto nós vamos pôr para dentro. Lembrando que para dentro sempre deixa uma reserva, porque o cano ele pode entrar bastante lá para dentro do mangote. Simular aonde vai ficar mais ou menos o filtro numa linha reta. Vamos pegar uma treninha e calcular aqui para dentro. E aqui então, você calcula um pouco para dentro do intake, porque qualquer coisa você tira um pouco do cano. Porque uma dica do meu querido pai é o seguinte: mede 2 vezes e corta só uma, porque depois que cortou, amigo, já era. Então eu vou calcular mais ou menos, ó, 43 centímetros de tubo. Bom, vamos prender o tubo aqui. Vamos medir aqui os 43 centímetros. A gente faz uma marcação. E aí, para serrar o tubo, o que você sentir confortável, você usa. Vou usar uma serra normal. Aproveita, tira todas as imperfeições. Caso você tenha uma lima em casa, passe para tirar e fazer um trampo legal, né? Tá feita a nossa parte do intake. Cano duro, firme. Vamos medir e ver se deu certo, tá? Por enquanto. Vamos colocar no mangote. Tá feita a nossa primeira estrutura do mangote. Então, filtro encaixado bem. Aproveitando, como eu falei, ele pode entrar bastante o cano para lá e para cá. Então, você olhando a estrutura, tem 3 polegadas, 3 polegadas, 3, redução para 2,5. Se fosse 2,5 polegadas, o filtro ia ser 2,5, cano de 2,5, não esquece, mangote 45 graus, 2,5 por 2,5 e assim por diante. Obviamente, todas essas junções
você vai colocar uma abraçadeira. Aproveita e pinta o seu intake como um passe de mágica. Pum! Depois dessa mágica maravilhosa e essa edição que eu aprendi no Chaves, tá aí. Eu pintei sem brilho, eu pintei acetinado, uma cor chumbo com verniz acetinado, para não ter muito brilho dentro do motor. Vamos continuar. Enquanto o nosso intake está secando, nós vamos ter que adaptar o sensor de temperatura. Como eu disse, no caso, nesse aqui, é próximo da TBI. O ideal, você pode colocar ou no nosso intake, que a gente está criando, né, no tubo, ou direto aqui no mangote. Vamos fazer esse aqui direto no mangote para ele ficar no local original. A gente insere o intake, veja até onde vai o chicote original do seu carro e vamos colocar bem na curva aqui, então bem no lateral. E percebam como ele tem um chanfro, então a gente faz o furo menor possível para ele entrar com pressão. Vai fazendo furo de pouco em pouco. Fizemos um furo um pouco menor para ele entrar com pressão. É ideal também você passar um pouquinho de silicone aqui em volta para você isolar bem a entrada de ar. Para isso, você usa um silicone desse aqui, ó. Silicone cinza de junta, adesivo de silicone. Ele é baratinho, custa uns 3, 4 reais aí. E ele ajuda muito nessas vedações. Tá aí. Passado um silicone em volta para travar o ar. Vamos deixar secar bem, porque esse silicone aqui, que é uma cola de junta, ele fica meio emborrachado, então ele vai ser meio maleável. Então tá aqui, ó. O sensor tá lá dentro. Maravilha, vamos deixar secar bastante. O nosso silicone já secou. Vou limpar um pouco ele, né, para não ficar essa cara aqui. A montagem é muito simples. Vamos pegar o mangote, colocar no tubo, passar uma abraçadeira. Eu nem vou falar muito tamanho, porque isso vai variar de tamanho de tubo, né, para cada um. Então cada um vai ter um tamanho certo. Então pega uma abraçadeira condizente com os tamanhos. Vamos inserir a abraçadeira, o plug do nosso sensor, o filtro, devida abraçadeira. Bom, veja como ficou. Gostei desse efeito meio acetinado. Sensor de temperatura do ar. Mangote com as abraçadeiras. O intake. Caso você queira, você pode fazer uma abraçadeira aqui presa em um parafuso para dar mais sustentação. Esse aqui do meu carro, eu pus uma outra abraçadeira aqui no meio. Ó, esse é o meu sensor de temperatura do ar, tá em outra posição. Eu pus uma outra abraçadeira para fazer a sustentação no meio. Aí vai da sua criatividade. Por exemplo, aqui no meu carro, eu pus uma abraçadeira com um parafuso. Então eu parafuso ele aqui, coloquei um L e eu faço a fixação no metade do intake. Ele já segura bem, mas apoio nunca é demais. E tá aí, montado o seu intake em casa com um cano de esgoto. Beleza? Muito obrigado. E siga o Instagram da Ninja Custom Cars para acompanhar o dia a dia aqui da oficina. Ninja!